E aí, mais uma análise de hoje? Hoje vamos falar sobre XPML11, um fundo que saiu de uma possível e provável dor de cabeça para uma baita oportunidade. Então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Antes de ir pro relatório do mês de dezembro dele, eu quero começar a história pelo início, né? Então vamos lá, no final do ano passado, o XPML11 estava interessado em fazer várias e várias compras, só que ele não tinha dinheiro para isso. Então qual que é a forma mais comum de se pegar dinheiro para os fundos imobiliários hoje? Emissão. E aí, essa emissão dele, ele puxou no final do ano passado, não fazia sentido nenhum, porque o valor fazia sentido, era uma emissão que ele pode fazer, que ele podia fazer, só que era uma emissão que ela estava sendo vendida a AVP, guarda essa informação. Então, eles estavam vendendo a cota do fundo imobiliário nessa emissão a 117, 118 reais mais a taxa. Então, 118 reais, sendo que a cota do fundo estava sendo negociado a 100 reais, 96 reais e continua nesses patamares. Então, quem que vai comprar algo com 20% de desconto, com 20% de ágio, né, 20% a mais, 20% mais caro do que ela pode comprar? Isso não faz sentido nenhum. Então, essa emissão tinha tudo para ser um fiasco, porque você está vendendo algo a 118 que alguém pode comprar a 100 reais, não faz sentido nenhum você comprar esse ativo. Só que nem tudo precisa fazer sentido, né? E eu já vou explicar o porquê disso, mas aí a gente chega no dia 18 de dezembro, onde o fundo ele modifica a oferta dele principal para incluir uma coisa muito específica, um período de coleta de intenção de investimentos. E aí, logo depois também, ele chama outra modificação, ou seja, duas modificações ao total, para fazer uma única mudança importante: prorrogar as datas de coleta de intenção de investimentos. E note essa palavrinha, porque vai mudar muito o jogo do fundo aqui. Então vamos lá, 200 milhões que não fazia sentido, o XPML comprando e comprando ia entrar num baita problema financeiro de fluxo de caixa, tá? A gente já comentou um pouco mais sobre isso. Só que aí o fundo chama esses dois períodos, né, de coleta de informações, e aí a gente chega no seguinte momento: o momento em que o fundo ele tem que fazer a retratação, porque ele alterou a oferta. Então ele, para quem não quer mais participar dessa oferta que foi alterada, pode fazer a solicitação de revogação, ou seja, quero meu dinheiro de volta, não quero mais participar dessa oferta, mas basicamente não mudou nada na oferta, é só você realmente recuperar o teu dinheiro. Então, ao todo, foram recuperados aí, né, o pessoal revogou, né, o pessoal pediu de volta, mais ou menos 6 milhões em cotas do XPML11. Só que guarda esse número, até o atual momento ali, do dia 18 de dezembro, mais ou menos 9 de janeiro, 18 de dezembro, o fundo só tinha conseguido captar 400 mil reais, 400 mil, não é 400 milhões, é 400 mil reais. Só que aí como é que ele então revogou, como é que as pessoas pediram de volta 6 milhões de reais? Pois é, esse período de coleta de intenção de investimentos gerou para o fundo 170 milhões de reais de captação, menos a retratação aqui, 164 milhões de reais de captação, ou seja, 164 milhões de reais novos para o fundo, né? E aí a gente entra no que eu falei para vocês, né? Aqui a gente entra no super trunfo da XP, né? Porque é o seguinte, hoje a XP ela tem um super trunfo. Você tá jogando Uno lá com a XP Asset, né? Que é a gestora do XPML. Você tá jogando Uno, você tá jogando trunfo com a XP Asset. E aí, no meio da brincadeira, ela pega uma cartinha especial, que é o super trunfo, que é justamente a XP Inc. Porque a XP Inc. tem assessores, né? E aí, no mundo dos assessores, nada precisa fazer sentido. Você só precisa ser leigo e burro o suficiente para comprar o que eles te vendem. É basicamente isso. Então, em qual mundo que o fundo ia fazer uma emissão de 200 milhões de reais? Isso pra mim, assim, eu não levei em consideração, não acho nem que eu deveria ter levado em consideração, mas isso é muito louco, porque agora nas próximas ofertas da XP a gente já sabe disso. Quem diria que no mundo em que você tá vendendo algo a 118 reais, você vai conseguir vender algo por 118 reais, algo que você pode comprar por 96, por 100 reais, né? Então, muitíssimo interessante, né? E aí foi justamente o que aconteceu nesse nosso jogo do super trunfo aí da XP. Os assessores conseguiram empurrar aí, a gente depois pode ver quando fizer realmente, de fato, o fechamento, né? Anunciar o encerramento dessa oferta, a gente vai ver quem que foi realmente os compradores aqui, a gente consegue ver esse tipo de informação. Então, vamos esperar até o fechamento aí, tem até o meio do ano pra fechar, mas provavelmente vai fechar antes disso, né? Vai encerrar antes disso, mas provavelmente foi pessoa física. É muito difícil daqui ter sido um investidor institucional, enfim. Isso aqui muito provavelmente foi pessoa física, e pessoa física através dos assessores da XP. Então, assim, que coisa sensacional. Não precisa fazer sentido. No mundo dos assessores, no mundo da XP, em que a XP tem uma cartinha especial, o super trunfo dela, as coisas não precisam fazer sentido, né? Inclusive, um ponto interessante, não posso deixar de comentar com vocês, um ponto muito interessante. Teve gente que falou que essa oferta, a gente agora já tem, falta mais uma compra, mas a gente já tem essas duas compras. O fundo, muita gente nos comentários dos vídeos
do XPML, que tá aqui no card, comentou, né? Ah, não, você tem que entender que parte dessas cotas que o fundo tá fazendo, essa emissão que o fundo tá fazendo, é pra pagar os vendedores do shopping. E muita gente errou nesse comentário, e muita gente acertou no outro comentário, né? Eu vi muita gente comentando, acertando no outro comentário, que foi o comentário falando de assessores, né? Algumas pessoas comentaram sobre a questão de assessores, né? Falou, não, os assessores, e esse pessoal acertou, né? Era um negócio que eu não tava nem cogitando ali, porque não fazia sentido nenhum, mas o pessoal que comentou de assessores lá no vídeo do XPML acertou, né? E outros vídeos também acertaram. Então, se você tiver também uma previsibilidade aí, se você tiver um palpite de como é que vai estar o XPML nos próximos meses, é um fundo que tá interessante de acompanhar, já deixa aí nos comentários também, que eu leio sempre os comentários, eu sempre leio, curto, comento nos comentários. Então, se você tem algum palpite, já deixa aí que eu quero ver qual que é o seu palpite. Vamos ver se você acerta, né? Então, é um ponto interessante, que guarda essas informações, tá? Porque a gente vai usar elas um pouco mais à frente. Então, vamos lá. Com esse dinheiro que ele captou, e mais a intenção de compra que ele já tinha, aí sim, ele de fato comprou as participações ali nos shoppings que ele queria, que foi o Plaza Sul, Carioca Shopping e Shopping Tijuca, e aí ele desembolsou 396 milhões quase, né? Arredondando aí. Antes a intenção de compra era por 393 milhões, então aumentou um pouquinho aí, aumentou 3 milhões de reais, só que muda basicamente nada. E aí o pagamento foi feito da seguinte forma, né? 234 milhões com as cotas, o caixa que ele já tinha, o caixa do fundo, e aí as cotas também que foram subscritas ali do XPMOL. E aí foram parcelados aí 161 milhões, e aí o parcelamento pra mim foi uma boa jogada aqui, tá? Então, todas as compras que o fundo fez foi uma ótima jogada, tá? Porque é o seguinte, ele comprou e parcelou esse valor durante um ano de 25, ele fez por IPCA, então vai ser corrigido por IPCA, e no ano de 26 a 27 vai ser corrigido por CDI. Ou seja, no ano que o IPCA estiver baixo, que vai ser de 25 a 26, a correção vai ser por IPCA, e no ano que o CDI estiver baixo, ele vai corrigir por CDI. Então, pra mim, foi sensacional esse parcelamento aqui, muito legal. E aí, o que acontece, né? O que acontece? O fundo sai de uma situação em que ele se envolveria em problemas financeiros, porque essa emissão seria um fiasco, e ele se envolveria em vários problemas financeiros, pra um momento em que o fundo é uma ótima oportunidade hoje, tá? E o fundo só é uma ótima oportunidade, eu quero até contar uma história pra vocês aqui. O fundo só é uma ótima oportunidade porque, assim, vamos até explicar um pouco mais dessa compra aqui, né? Essa compra aqui do fundo, ele comprou o Shopping Tijuca, o Carioca Shopping e o Plaza Sul Shopping, tá? Ambos são shoppings interessantes, todos os shoppings são interessantes, tá? E o que é mais interessante disso tudo aqui? Esses 3 shoppings aqui vão ser tocados pela Allos, então a Allos é uma empresa que eu gosto bastante na gestão de shoppings, então isso aqui é importante, isso aqui é legal de ter. E o mais importante de tudo hoje o NOI médio, ou seja, a receita média por metro quadrado é de cerca de, hoje o XPML tem uma receita por metro quadrado de mais ou menos R$ 1.500, e esses 3 shoppings somados ali, eles vão dar, enfim, juntos, né, eles vão ter um indicador médio, tá? Ou seja, aí juntos, aí você soma e divide por 3 depois de R$ 2.700 por metro quadrado, ou seja, é um NOI muito interessante, né? Um NOI por metro quadrado muito interessante, ou seja, demonstra que são shoppings de melhor qualidade do que é o geral do fundo hoje, tá? E aí, isso tudo vai fazer com que ele tenha tá comprando num momento barato, parcelando de uma boa forma e comprando ativos de melhor qualidade do portfólio dele hoje. Então, isso aqui foi muito bom, essa compra aqui foi muito boa. Só que aí a gente entra justamente no seguinte, né? Essa compra seria terrível. A compra pode ser o boa que for. Se o fundo não tiver dinheiro pra pagar ela, seria terrível, tá? E aí eu quero até contar uma história pra vocês. Na vez que eu gravei, da última vez que eu peguei o XPML, eu gravei o vídeo, vou deixar aqui no card pra você assistir logo depois, porque é interessante você ter essas informações. O fundo realmente não ia conseguir captar, seria um fiasco a captação dele, e aí ele passaria por uma dificuldade financeira, o que seria ruim, tá? Só que aí, logo depois disso, eu até fiz uma call com o pessoal da XP, e aí nessa call aliviou um pouco a barra do XPML, porque eles não disseram diretamente isso, mas me deram a dica, eles me deram a entender, né? Eu pelo menos entendi isso, de que o fundo seguiria um caminho que nem o XPML tá seguindo, que mesmo alavancado ele faria a venda, né, de ativos antigos para poder fazer essa reciclagem de portfólio, o que me deixou mais tranquilo em relação ao caixa. Mas de toda forma não mudou muito o jogo, até aquele momento que eu fiz a call, não mudou muito o jogo, mas já foi o suficiente para eu anunciar aqui na comunidade Cine. Se você não conhece a comunidade Cine, eu vou deixar aqui na descrição, que eu comprei 400 cotas de XPML, eu anuncio lá, né, lá na comunidade, e eu também tentei vender BBG11 para comprar o XPML, para comprar mais cotas do XPML. Então, depois que eu fiz essa call com o pessoal da XP, me aliviou muito, e aí eu já comecei a olhar com os olhos diferentes, porque o problema grande do fundo era o caixa, né, o caixa dele, e ele entrar numa dívida que ele não conseguisse pagar, para mim seria uma dor de cabeça bem grande. Só que eles comentando isso, né, que possivelmente teria uma condição ali de reciclagem de portfólio, enfim, aí realmente eu fiquei mais tranquilo em relação a isso, e aí até comecei a comprar um pouco do fundo, né, e aí eu até comentei aqui no grupo também, dia 6 do 1, né, dia 6 de janeiro,
janeiro, que eu estava vendendo o BBG11 a 8,30, enfim, não foi a ordem, nesse dia eu até consegui fazer a ordem por um valor um pouquinho abaixo, e aí é até interessante comentar com vocês que foi justamente nesse momento aí que a cota do fundo desabou, né? Então eu comprei mais ou menos aqui, vendi com 25% de alta, e depois eu vendi logo antes de cair, né? Então bem interessante, e agora já tô comprando de novo o BBG11, né? Então é interessante comentar sobre isso, porque aqui na comunidade é onde eu posso ter esse contato com vocês direto, né? E inclusive até pelas condições que eu sempre compartilho aqui no vídeo, você pode saber o valor que tem a comunidade, né? Não é um lugar onde eu entrego qualquer coisa, é realmente um lugar ali onde você tem informações. Eu até quero comentar com vocês aqui, tá? Então, assim, ótima compra, conseguiu parcelar bem e a coisa incrível aconteceu, porque o fundo ele só saiu de uma oportunidade. E aí, vamos entender. O fundo ele era uma dor de cabeça, porque ele não tinha dinheiro. Ele entrou como uma possível compra, né? Eu até comprei ali algumas cotas e eu comentei lá no grupo, como eu comentei lá na comunidade. E aí, enfim, saiu de uma posição que era uma dor de cabeça para algo que poderia ser interessante, poderia ser uma oportunidade. Só que, no momento em que o fundo, ele capta esse dinheiro aqui, e aí vamos lá, o fundo ele só saiu dessa situação, que ele era uma dor de cabeça para ser uma ótima oportunidade. Já explico por que é uma ótima oportunidade, por causa de que existe muito otário nesse mercado, só comprova a minha teoria de que esse mercado ainda não sabe o que tá fazendo, porque captar 200 milhões quase, 174 milhões, 170 milhões de reais, e vendendo acima do valor que a pessoa poderia comprar, 20% acima do valor que a pessoa poderia comprar, realmente só reforça a minha tese de que tem muita informação que as pessoas não sabem, né? E aí, inclusive, né, é o que eu quero comentar aqui com vocês, o fundo só saiu dessa situação porque tem muito otário no mercado, e aí a gente se aproveita deles, então, e enfim, agora pra mim parece uma ótima oportunidade, eu já vou comentar um pouquinho mais, mas assim, de toda forma, eu comento sobre isso na comunidade, né? Então essa call que eu fiz com o pessoal, eu comento lá na comunidade. Se eu tô comprando certo ativo ou não, eu comento na comunidade. Então se você quiser também participar e não ser mais um dos otários que perdem dinheiro no mercado, que compram um negócio acima do valor, sabia o momento certo de vender, como eu fiz, por exemplo, no BBG11, porque isso daqui você vai pegando com o tempo, com a experiência, e com o tempo você vai pegando o que vender, o que comprar, quando vender e quando comprar. E eu comentei dessa venda aqui, não foi à toa, não foi um dia esporádico que eu acordei e sonhei que eu ia vender BBG11, não. Eu falei, poxa, o BBG11 está sendo negociado ao mesmo patamar de XPML, e aí eu até comento, eu tentei fazer o trade ali, né, que foi o que eu consegui fazer, no final do dia eu consegui vender o BBG11. Eu tentei fazer o trade, porque o XPML estava sendo negociado ao mesmo valor de BBG11, eu identifiquei, poxa, o BBG11 tá caro, e o XPML 11 tá barato. Então, se eu consigo vender um que tá caro e comprar um que tá barato, pelo mesmo valor, foi justamente o que eu fiz, né? Foi justamente o que eu fiz. E, enfim, então não foi esporádico, não foi uma sorte que eu dei. Era realmente algo que eu vi ali e bati no mercado. E aí, enfim, fui vender. E aí, inclusive, né, eu até queria comentar com vocês, porque esse tipo de informação aqui, inclusive essa call que eu fiz com o pessoal da XP, que melhorou muito a minha percepção do fundo, né? Melhorou a percepção que eu tinha do fundo antes mesmo de ver essa captação que eles fizeram, foi justamente justamente isso que eu entrego na comunidade, né? Esse tipo de conhecimento que vocês já viram aqui pelos vários e vários conhecimentos que eu tenho no que eu entrego gratuitamente no YouTube, que não é pouca coisa, é melhor que muito conteúdo pago, né? Então, inclusive, e aí eu até queria fazer um gancho aqui pra vocês, até fazer um gatilho aqui, juntar as pecinhas do jogo, que é o seguinte, aqui na comunidade, eu fiz um vídeo muito interessante também, já falando sobre gestão, né? Aqui na comunidade eu fiz um vídeo muito interessante também do RZTR, que vai sair dia 29, amanhã, se eu não me engano, amanhã, que eu fiz um vídeo muito legal, que também tem uma parte que eu falo sobre com a gestão, né? Que é justamente um e-mailzinho aqui, e aí você não vê isso em nenhum momento do mercado, né? Que eles soltaram um fato relevante, comentando sobre a questão da commodity, enfim, tô desviando um pouco o assunto do vídeo, mas eu quero mostrar aqui pra vocês, 14h29 é o momento aqui, eu quero mostrar um pouquinho pra vocês, porque realmente eu faço isso, né? Eu faço esse trabalho de fazer essa integração com vocês. Então aqui tem um e-mail da gestão, a gestão comentando comigo sobre essa questão do fato relevante, que a receita do fundo vai ser em commodities, e aí eles vão ter que vender essas commodities, trocar por dólar, enfim. Então eu tenho essa questão desse contato também, que eu acho muito interessante, ajuda muito a eu esclarecer minhas dúvidas e repassar isso pro pessoal da comunidade. Então, muito interessante comentar sobre isso, né? E aí, enfim, então, a gente ainda... o fundo, ele passou de uma dor de cabeça. Eu fiz a call, e aí muito otário no mercado fez o fundo se tornar uma oportunidade. Por que fez o fundo se tornar uma oportunidade? Porque ele tá conseguindo fazer boas compras, ele tá muito barato por conta dessa questão dessa dor de cabeça que viria a ser. O pessoal ainda não conseguiu perceber isso, então até aproveita, né? Se você tá vendo esse vídeo aqui, não é recomendação de compra ou de venda, de nada pra você fazer, mas, né, eu provavelmente vou aproveitar essa condição do XPML 11 o mais breve possível, né? Então o fundo hoje tá negociando a 0,8 do VP, pagando um dividend yield de 11%, bem barato, e enfim, pra mim é uma oportunidade, então eu vou aproveitar bastante isso, porque o fundo tá sendo negociado num valor muito atrativo, né? E aí, assim,
mesmo sendo um negociado a um valor muito atrativo, a gente ainda tem aquela possível dor de cabeça que sempre é a alavancagem, né? Ela não deixou de existir, mas o fundo fazendo essa reciclagem de portfólio, que foi o que ficou colocado pra mim na call ali com a gestão, pra mim, fica muito mais tranquilo, né? Então, espero que tenha ficado claro pra você toda essa situação. Inclusive, vou deixar os 2 vídeos do XPML pra você assistir aqui no card, e aí sim, agora indo pro relatório do mês de dezembro dele, né? A gente tem algumas poucas informações que eu quero comentar com vocês. A primeira delas, um rendimento não distribuído, que ele ainda tem de reserva ali de R$0,50 por cota, então ele pode, reserva não, né? Ele é um resultado acumulado que ele pode distribuir, e aí, enfim, fica a critério do fundo. A receita de novembro que foi mais alta por conta de 13º, de Black Friday, de, enfim, Natal, Ano Novo, essas coisas todas, né? A gente também teve a compra do Jundiaí, foi uma boa compra também. O problema sempre foi o caixa, mas resolvendo essa questão do caixa através dos assessores, a gente até que vai ver, quando sair o anúncio de encerramento, quem foram as pessoas que compraram, muito provavelmente vai ser só pessoa física. E 2 também, quanto que ele conseguiu capital todo, né? Enfim, mas aí ele comenta um pouco mais sobre a questão do Jundiaí. E aí a gente só tem aqui um ponto que eu queria comentar com vocês, que é justamente, hoje o fundo, essas compras foram muito boas, porque hoje o fundo ele tá com alguns probleminhas de vendas e de NOI, né? Se a gente comparar no ano de 23, ele tá com uma dificuldadezinha na questão de vendas e NOI, tem caído, né? Teve uma variação negativa, né? O que não deve ser nenhum problema, mas essas compras ajudam muito mais o fundo a melhorar isso. Então, assim, muito interessante. Essas compras fizeram total diferença e sempre fizeram total diferença. Eu sempre comentei que eram boas compras. O único problema era o caixa, né? Não adianta você fazer uma boa... comprei uma Lamborghini por R$500 mil. Você tem quanto? Você tem quantos reais aí no... Eu comprei uma Lamborghini de 3 milhões por 2 milhões de reais. Beleza, mas você tem quanto pra pagar essa Lamborghini? Eu tenho 100 mil. Fala, porra, esse cara vai pegar uns juros que não vai compensar o dinheiro que ele... Esse 1 milhão de diferença, um negócio que era 3, você comprou por 2. Esse 1 milhão de diferença, se você não tiver o dinheiro pra pagar os 2 milhões, mesmo assim os juros vai comer boa parte disso, né? Então é até interessante comentar com vocês sobre isso, né? Mas enfim, e aí aqui a gente tem o portfólio do fundo. Inclusive, se você quer conhecer um pouquinho mais do portfólio, dos ativos do fundo, né? O Shopping Cidade Jardim, Tietê Plaza Shopping, enfim, e esses outros shoppings também, o Plaza Sul, que ele comprou mais, eu vou deixar o vídeo pra você assistir aqui no card. Acho interessante comentar um pouco mais sobre isso com vocês e pra que você realmente assista o vídeo que tá aqui no card. Mais sobre o XPML é isso, é um fundo assim que pra mim saiu numa total dor de cabeça. Fiz a call com a gestão, eu tô repetindo mais uma vez pra você entender, fiz uma call com a gestão, e aí pra mim já ficou um pouco melhor, já comecei a comprar um pouco mais, expor um pouquinho mais, e aí o fundo agora conseguindo captar em cima dos otários, né, vou colocar dessa forma aqui, pra mim se tornou uma ótima oportunidade, até pelo preço que ele tá sendo negociado, tá muito atrativo, né. Então, inclusive, se você gostou dessa análise, já deixa teu like também, já se inscreve no canal, já ativa o sininho também, que a gente vai soltar o vídeo da RZTR aqui no YouTube dia 29 também, e a gente também, e saiu a análise da Movida também, interessante comentar sobre isso, saiu a análise da Movida lá na comunidade, e também já se inscreve no canal, deixa teu like, vou deixar o link da comunidade aqui na descrição, se você quiser ter acesso a tudo isso. Rafael, né, como é que eu acesso a comunidade, como é que eu tenho acesso ao grupo do WhatsApp, como é que eu tenho acesso à plataforma, como é que eu vejo o vídeo da RZTR, como é que eu posso saber o que você tá conversando com a gestão, né, enfim, e tirar dúvidas pessoalmente com você, eu vou deixar o link aqui da comunidade na descrição. Inclusive, se você já clicou nesse link da comunidade alguma vez na tua vida e você achou que não faz sentido, não se interessou tanto assim, clica de novo, vai ter uma surpresa pra você aqui no link da comunidade, eu quero que você clique de novo, mais uma vez, dá mais uma chance pra mim, clica lá, e se você achar que realmente faz sentido, já garante seu acesso na comunidade, fechou? É isso, é nóis e